Você está ouvindo? Por que está tão sério? Surprise, motherfucker! O miserável é um gênio! Que demais! お前はもう死んでいる。何？ Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. A Conexão Nerd. Bullseye. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conexão Nerd, o podcast oficial do Nerd Connection. Eu sou o Gui. Eu sou o Leite Zero. E aqui quem fala é o Robin. E você está nos ajudando a espalhar a palavra. Galera, se você já sabe o que você tem que fazer, né? Dá aquela curtida, comenta aí embaixo e ativa o sininho se você está vendo isso no YouTube. Se você está vendo isso no Spotify, escutando isso no Spotify, no Google Podcast, você também sabe o que você faz. Você compartilha bastante, beleza, galera? O negócio é mandar pra geral. O negócio é mandar pra geral. Espalhe a palavra. Pra geral escutar a gente falando merda, que é isso que importa. Sim. Mas cuidado com os Illuminatis. Mas cuidado, porque qual é o tema de hoje? Teorias da conspiração. Ai, que delícia! Olha só. Com eco. Com eco. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Se você tá escutando essa bagaça aqui, quero que você saiba que tanto o Leite Zero, quanto o Robin, quanto eu, somos palpiteiros de plantão. Não tem nenhum especialista em M nenhuma. E hoje é pior ainda. Nós somos especialistas em dar palpites. Em dar palpite, apenas. exatamente. Eu sou especialista em porra nenhuma. Então, olha só, se você tá escutando isso, você... Mas vocês não podem falar tal coisa porque vocês não são embasados. Ah, vai pra aquele lugar, beleza? Vai chorar em posição fetal, tá bom? Porque você não tem amigos. Então vambora. No colo de um reptiliano, tá? Chore no colo de um reptiliano. Chore no colo de um reptiliano. Galera, então assim, Leite Zero, qual é a nossa primeira teoria da conspiração, que é uma das mais famosas do mundo? Essa eu acho que é a mais clássica, assim. Acho que todo mundo já viu algum programa falando sobre isso, algum maluco falando sobre isso, um tio doido falando sobre isso. Tio, né? Não, tem 300. O homem não pisou na Lua. Essa é clássica. Teve programa do Mythbusters falando sobre isso, cara. Sim, cara, sim. O que eles falam? Que basicamente, fala aí, Robin. Basicamente, essa teoria, né, essa história, afirma que o pouso da Lua lá em 1969 é uma farsa. Tudo encenado num estúdio de Hollywood como parte do governo americano para aumentar sua influência global na época da Guerra Fria, né? Sim. Sim, é isso que eles falam. A situação na época era a seguinte. Tava uma guerra assim, entre aspas, uma disputa para ver quem chegava primeiro na Lua. Era os Estados Unidos ou a Rússia. E aí os Estados Unidos... Famosa corrida espacial. Isso aí. E aí a Rússia estava muito perto, cara. A Rússia chegou... Não era a Rússia, né? União Soviética. União Soviética. Realmente. E aí tava muito perto de pousar, chegou a fazer um sobrevoo sobre a Lua, mas não pousou, os caras ficaram tensos. E aí, para ganhar a história, eles disseram, não pousou na Lua. Vamos gravar aqui no estúdio e fazer que pousou na Lua. Os outros pousos na Lua, teoricamente, foram verdadeiros, mas o primeiro não. O primeiro a gente inventou, é isso aí, se você chegar lá, não tem mas na verdade, bandeirinha, não tem pegada, não tem nada, mas tem módulo. Na verdade, não teve outro pouso na Lua. É justamente por isso que essa teoria da conspiração é tão popular. Porque realmente o ser humano... Não teve. A gente pegou mais pedra depois. Não, mas aí foi rover. Mas aí foi um rover, foi tecnologia. A gente tá falando de tripulação, entendeu? De seres humanos. O ser humano ir lá na Lua, pousar e falar, caralho, porra, tá ligado que é nós, tô na Lua! Não teve, só teve lá em 1969 mesmo. Os argumentos tá aqui. Outro argumento que eles possuem é que nas fotos a bandeira tá balançando por... Cara, pra falar a verdade, e lá 12 não tem pessoas... Aqui, ó, só pra corrigir aí, Robin. Oi. 12 pessoas já pisaram na Lua, tá? 12 pessoas pisaram na Lua? 12 pessoas pisaram na Lua. Entre missões entre 69 até 78, eu acho.
Os primeiros foram em 69. 69. Que é oficialmente. Os outros que teriam sido originais do primeiro foi só fake. Carai. Bem, a gente não sabe, né? Mas realmente, os homens... Eu sei disso porque eu assisti o Discovery Channel. Olha lá, ó. Não, mas assim... Discovery Channel é a cultura. Mas voltando porque eu E tava alienígenas. Mas voltando porque eu tava falando, qual é o argumento dessa galera? Porque a bandeira, ela tava balançando e lá não tem vento. Tipo assim, cara, porra. É que assim, é que os caras ignoram, é que a bandeira, na verdade, ela não foi colocada e ficou um vento mantendo ela balançando. Cara, é meio idiota explicar isso. É um estandartezinho, sei lá como é que se fala, que você bota, finca no chão, e aí você abre, e aí você estica, como quase se fosse uma cortininha, sabe, a bandeira? E mantém ela esticada, hasteada, entendeu? Na realidade... Mas assim, existe um pouco de vento lunar e tal, mas não é vento. Mas ela fica naquela posição ali porque ela tá presa, como uma cortininha. A Lua não tem atmosfera, então não tem vento. Mas existem os ventos solares. Mas os ventos solares são outra sacanagem. coisa. O que acontece? Na realidade, como não tem gravidade... Vocês não são especialistas para falar desse... Exato. Estamos falando aqui sem nenhum conhecimento profundo. Mas assim... Eu vou chorar em posição fetal. O que eu sei é o seguinte. A Lua não tem atmosfera, logo não tem vento. Então a bandeira não teria como ficar tremulando de fato. Aí a questão é... então por que a bandeira não está caída para baixo, igual quando a gente vê uma bandeira que não está tremulando ao vento fica? Porque então, sabe o que não tem na Lua também? Gravidade. É isso que eu falo. Gravidade, as coisas não são puxadas para baixo. Desculpa, tem gravidade. Tem gravidade, mas menos, senão os caras teriam saído. É aquela cortininha que eu falei, cara. Tem um ferrinho que estica a bandeira, ela fica hasteada ali. Qualquer movimento que teve foi feito pelos próprios caras, cara. E aí fica um tempo balançando ali. Mas não é vento. É porque o cara esticou, balançou... E cara, aí, até ter o atrito para ela parar... Cara, pelo que eu tô vendo aqui, tá aqui, ó. Sem gases, não há ventos. E a atmosfera da Lua é composta por poeira e vácuo. Exato. Não tem uma atmosfera de fato, não tem gases. Ela fica ali por causa disso. E ela não é esticada perfeitamente. Então, se você olhar rápido a câmera passando, como ela tem umas dobrinhas ali, a famosa cortina esticada, sabe? Que a cortina não tá esticada realmente... Quando você passa a câmera rápido, dá a sensação que ela tá tremulando. Mas ela só tremula porque alguém mexeu nela, ou teve um impacto no solo e a haste que ela tá pendurada balançou e acabou. É simples assim. Mas o pessoal, oh meu Deus. E teve outra coisa interessante falar também, que eu não sei se foi um jornalista... Tem a posição também da sombra, eles falaram? Sim, da sombra também. Deles e tal. Só que o cara já teve uma explicação do Mythbuster que, assim, por causa da atmosfera da Lua tal, ser praticamente nula, né? O Sol lá reflete de uma forma um pouco diferente daqui. E aí, por causa disso, a iluminação também do próprio módulo lunar daria essa sombra meio zoada que o pessoal alega ter. Essa é a explicação do Mythbuster, tá? Então, eu não sei se foi um jornalista uma vez que falou com o Neil Armstrong, ou se foi, não sei, alguém que confrontou ele pessoalmente e falou que eles nunca tinham ido pra Lua, falou que ele ficou tão puto que ele bateu no cara. Eu não lembro, foi mais ou menos uma parada dessa, que ele bateu no cara que ele ficou tão puto. Cara, pô, tu imagina, tu vai pra Lua, tu participa de um dos maiores eventos da humanidade, aí vem um cara olhar pra você e falar assim, não, foi mentira. Cara, tu tá inventando isso aí, irmão. Tu vai ver. Inclusive, Eleilson, só complementando o que você falou e te dando razão também, eu vim pesquisar aqui sobre a bandeira dos Estados Unidos que foi fincada na Lua, e de fato, não é que seja uma cortininha, mas a bandeira, além de ter um mastro principal, que a gente está acostumado a ver, ela tem um mastro horizontal na parte superior. Sim, eu tô vendo agora. Fica esticada nela, de fato. Ela né, não é só a questão da gravidade. É um pauzinho que fica em cima, pra poder esticar. Exato. Que eu chamei de cortininha aqui, porque eu não sei o nome certo daquela porra. É um pauzinho, é um pauzinho. Mas assim, cara... É sustentação, né?
Eu prefiro pauzinho. Pensa com a cabeça do Armstrong. Agora era um pauzinho. Lá ele. Agora falando sério. Pensa com a cabeça pauzinho do Armstrong. É contigo mesmo. Tu vai pra uma missão que tu quase morre. Cara, os caras quase morreram pra fazer aquilo. Voltaram tudo ferrado. O astronauta, ele volta todo ferrado, cara. Tipo, o corpo humano não foi feito pra sobreviver no espaço. Sim. Não. Tem vários efeitos negativos no corpo humano, inclusive. Pô, não tem aquele astronauta brasileiro, esqueci o nome dele, foi até ministro da Ciência e Tecnologia. Alguma coisa Pontes, não é? Isso, Pontes. Vai ser Pontes só o nome dele agora. Que na verdade chamavam ele de ministro. Marcos Pontes. Marcos Pontes. Cara, ele é surdo de um ouvido. Olha ele isso. perdeu a audição por causa da missão dele. E isso é bem comum. Sim, cara, já teve astronauta que ficou cego temporariamente. Rapaz. O cara voltou cego de um olho e tal, ou então durante a missão ficou cego, depois voltou depois de alguns dias. E é bem comum. Mas isso é doideira, então, né, cara? alerta importante fala. Para os nossos ouvintes. Por favor, não tente ir para o espaço sem ajuda profissional. Por favor. Não tente isso em casa. Não tente isso em casa. Isso me lembra aqueles programas off-topic total. Isso me lembra aqueles programas, lembra como passava no Fantástico, essas porras assim, tipo, o cara vai descer de skate a maior montanha-russa do mundo. Por favor, crianças, não tentem isso em casa. Caraca, quem tem uma montanha-russa de 50 metros pra descer de skate, seus malucos? Mas dependendo... Como é que eu vou tentar isso em casa? Cara, dependendo de uma criança tentada, velho... Cara, eu joguei o salário do meu pai pela janela quando eu era pequeno. Então... Meu Deus. Eu tô falando sério. Teoria da conspiração. O Guilherme é doente mental. Não, isso é fato, né? Teoria da conspiração. Off-topic total, cara. Olha lá. Eu uma vez cheguei, eu abri a carteira do meu pai, eu era pequeno, eu abri a carteira dele e joguei o salário dele todo pela janela. Tu imagina, tu tá passando na rua, aí tu vê que dinheiro. Sim, meu pai falou que devolveram. Meu pai falou que devolveram uma parte. Mas falou que outra parte ele, eu não sei se voou para outro lugar, ele não conseguiu achar. Mas ele me falou que a vontade dele era de me levar para outro mundo, na verdade, se é que você me entende. Agora, falando em teoria de conspiração aí, vamos voltar à teoria da conspiração. Ainda mantendo ali no governo americano, temos a teoria que não só o presidente, tá? Mas pessoas de alto escalão norte-americano seriam, na verdade, reptilianos. Olha. Aí tem duas teorias que eu já ouvi. Que esses reptilianos seriam alienígenas, reptilianos. E já ouvi a história também que eles seriam do centro da Terra, que vieram e substituíram. Eu já vi essa. Qual que é a mais conhecida, nem sei. Eu já ouvi as duas. Eu já ouvi essa de que eles vêm do centro da Terra e o caralho é 4. Falaram que eles são responsáveis pelas piores crueldades da civilização, se alimentam de sangue e carne humana para manter a própria aparência humana e sugerem que todos devem ser extintos. Entendeu? No caso, a raça humana. Isso. Mas sabe o que é engraçado sobre essa teoria dos reptilianos? Eu tava até esperando essa teoria vir mais pra frente pra gente poder entrar, né? Não, mas a gente pode falar agora. Vamos meter brasa. Vamos agora. O que acontece? A teoria da conspiração dos reptilianos, né? Pra quem não conhece, tá? Pra quem não conhece, acho difícil não conhecer, né? Mas quem não conhece, é uma teoria, né? Que os seres humanoides, com forma de réptil, supostamente controlam a Terra e todos os governos, blá, 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 blá. Governantes. Eles são capazes... Eles são capazes... Tem uns vídeos de presidente, senador norte-americano, ou então até de outros lugares, que mostram, os caras falam assim, foco na íris dele, ó, tá vendo? O olho dele fechou de lado, igual um réptil. Aí tu, caraca, é um framezinho muito rápido, fica tipo, caralho. O Mark Zuckerberg também seria um reptiliano, a falecida Rainha Elizabeth também era, né? Tem esse papo. E isso se dá por quê? Porque dentro dessa teoria, né, pra quem não conhece, dentro dessa teoria, os reptilianos são capazes de assumir a aparência de seres humanos. Sim. Então, por isso, eles se infiltram na nossa sociedade, né, e tudo mais. Essa teoria, na verdade, isso que é a parte legal da teoria. Ela, na verdade, tem suas origens e lendas e mitos antigos. Mas quando eu digo antigo, eu não tô falando de, anos 70, anos 50. Tô falando de antiguidade, meu filho. Na época que o ser humano acreditava em múltiplos deuses, né? Sim. Isso aí vem de mitologias, porque sobre deuses e demônios com forma de réptil, várias mitologias tiveram isso. Agora,
mas de onde que surgiu essa teoria em específico? Essa teoria ganhou popularidade na década de 1990 com o livro The Biggest Secret, de David Icke, não sei. David Icke. Que é um ex-jogador de futebol inglês que se tornou escritor e começou a dar palestra sobre teoria da conspiração. Obviamente, como toda e qualquer teoria da conspiração, não tem nenhuma evidência científica ou factual, né? As pessoas só acreditam e dizem que tem provas, né? Como o Leite Zero falou aí, de vídeos com uns frames bizarros, que aí é montagem, não sei o quê. Inclusive, esse David Icke, ele foi criticado por essa teoria reptiliana e acusaram ele de antissemitismo, afirmando que o discurso dele de répteis humanoides era uma espécie de código judeus, né? Uma espécie de código judaico para poder atacar os judeus. Entendeu? Olha aí. É tipo isso. Aí, cara, inclusive, ele mesmo rebateu e ele falou o seguinte: os répteis nos quais me refiro são literais, não metafóricos. Eles são reais. Foi o próprio David Icke que mandou essa parada aí. Pesado. Mas aqui, falando em coisa pesada e mencionando, já que a gente já mencionou os judeus, tem a famosa teoria, né? Ninguém aqui concorda, pelo amor de Deus. Sim. Eu, inclusive, sou grande apoiador do Estado de Israel, grande apoiador da cultura e da fé judaica, mas tem a teoria da conspiração de que o Holocausto não aconteceu. Caraca, essa é boa, cara, tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente. Eu já vi o cara fazendo cálculo assim, ele pega quanto que sobra de uma pessoa quando ela é incinerada. E aí ele faz o cálculo de quantas pessoas morreram, aí ele diz algo tipo, não, tem que ser toneladas de cinzas que cobririam tudo, tal, blá, blá, blá. Aí tu fica com aquela cara, tipo assim, mano, tem foto, tem tudo. Não, e é aquilo, a galera costuma dizer, né, claro, tem os mais radicais que negam o Holocausto por completo, mas a grande maioria costuma dizer... Negam o Holodomor, né, então... Porra, depois a gente entra nisso. A galera costuma dizer que, não é que o Holocausto não aconteceu, ele aconteceu, só que 6 milhões é um número muito alto. Cara, não é um número muito alto. E você tem que considerar, né, que nem todo judeu foi morto através de incineração. Sim. Muitos foram mortos através de gases, muitos foram mortos através de tiro, enforcamento, linchamento, mortos por exaustão de tanto trabalhar, mortos por inanição, por falta de comer, exposição ao sol, e assim, muitos foram enterrados. Alguns também, até. E alguns foram cremados depois da morte, mas muitos foram enterrados. Sim. Na verdade, o gás veio a grande maioria na realidade, eles abriam, que eles faziam os próprios judeus abrirem covas, né, covas bem fundas, e arremessavam os cadáveres deles ali como se não fosse nada, até umas cinzas ali debaixo da terra, como se não fosse nada, e mandava os outros judeus que estavam vivos ainda. Inclusive, existem imagens muito pesadas na internet. Muito pesadíssimas. Uma vez eu estava estudando, a gente pode até fazer um podcast sobre isso especificamente. Antes de você mudar o tópico, só para... Não, eu vou manter o tópico, não se preocupe. Não, é só para falar assim, essa é uma das poucas teorias da conspiração que eu não vejo como uma forma de ignorância, né? Como uma forma de, tipo assim, não tenho muitos argumentos sobre isso, vi na internet, achei legal e concordei. Essa teoria do Holocausto, pra mim, é uma das teorias que vem baseado no caráter da pessoa e não... Eu concordo. Pra mim é antissemitismo total. Eu concordo. Meramente preconceito contra judeu. Concordo. Mas uma vez eu tava estudando, cara, os caras matavam tanta gente que a parada do gás veio como uma parada mais humana. Não só e não era humana pros judeus em si, né? Também, que não é muito humano morrer assim, mas era mais pros soldados, cara, porque primeiro tava gastando muita bala pra executar o pessoal, e segundo, os soldados alemães estavam ficando... Não, alemão, cara, porque nem todo soldado que tava lutando era nazista. Isso aí é preconceito seu agora. O cara era só um soldado... Não, cara, o cara era só um soldado que tava lutando pelo seu país. Você não necessariamente, quando tá na guerra, você realmente acredita em tudo que o partido fala.
Por isso existem soldados que até acabam fugindo. Desertam. Como é que fala? Desertam. Isso. Outros continuam ali, porque, cara, não tem grande opinião. Ou eu sigo isso, ou eu tomo um tiro. Eu morro. Eu não tenho outra. Ou então nem tenho opinião sobre o assunto. O governo mandou fazer, eu faço. Eu concordo plenamente contigo. A questão é que... Só que, assim, pra gente não atribuir à Alemanha, entendeu? Porque a Alemanha moderna... Mas também o cara vai querer o quê? O alemão de 1949 fez merda, o alemão de 2023 fez besteira. Então, quer dizer, o alemão de 1949 fez merda, então o alemão de 1923, que tem 5 anos, é culpado. Se a pessoa que pensa assim tem diarreia mental. Pois é, mas tem gente que pensa. E só corrigindo, aí o problema da pessoa, né? 39, né? 49 a guerra já tinha acabado. Já tinha acabado, realmente. Só que assim, os caras estão ficando malucos na parada. Os soldados estão ficando loucos por sair executando tanta gente. Porque uma coisa é você matar alguém durante a batalha, outra coisa é você executar um cara que tá ali desarmado, olhando pra tu. Se vocês pararem pra ver... Tem que ter muito sangue frio. Se vocês pararem pra ver, ninguém aqui lutou numa guerra, ninguém sabe o que é uma guerra aqui, sabe? Então, assim, a gente não sabe qual é a cabeça de uma pessoa num momento desse. Entendeu? A gente só pode se apoiar a fatos históricos, não tem como a gente ter a mente. E relatos. Mas assim, o relato tem vários documentos oficiais do Partido Nazista na época relatando que os soldados estavam ficando malucos. Os soldados estavam ficando malucos por causa desse negócio de execução. Porque realmente. Se você parar pra ver, olha só, para pra pensar comigo. A ordem não era para exterminar os judeus? Tu para pra ver. A cabeça de um soldado, de um cara que tá acatando todas essas ordens. Cara, cara quer acabar com aquilo, tipo assim, pra ontem. Ele sabe que ele fez merda, ele sabe que já fez tudo que tinha que fazer. Então, assim, cara, o cara quer acabar aquilo pra ontem. Por mais que ele saiba que ele tá fazendo merda, entendeu? Então, assim, é tenso, velho. É tenso. Você não sabe a cabeça. Uma teoria que é assim, é legal, entre aspas, que é meio bizarro falar que isso é legal. Mas é bem interessante que Hitler não morreu no bunker dele. Hitler estaria vivo. Ela vai germanando ao ponto. Mas essa é bem interessante. Essa é bem interessante, só que a gente vai entrar numa grande sequência, né? Não, calma, Robin. Essa teoria, ela é muito legal, porque ela não termina só no tipo assim, o cara não se matou ali, colocou um tubo. Porque assim, o que baseia essa teoria? Porque chegaram lá, viram o corpo do Hitler e cremaram o corpo. Teoricamente, para não ter seguidores se fazer um grande púlpito ao filho da mãe e tudo mais. Hitler se matou e a galera chegou lá e destruiu cremou o corpo dele. E tudo mais. Só que tem uma parada que é assim, ele não teria só morrido ali, fugido. Tem um que ele fugiu para a Argentina. Sim, porque muito nazista fugiu para a Argentina. É o clássico. Mas tem uma que é muito melhor, cara, que é muito leve. Mas também tem muita nazista fugiu pro Brasil, tá? Também. Pra América do Sul, né, cara? Canto do mundo. América do Sul no geral. Teve nazista que fugiu para os Estados Unidos e lançou foguete. Olha aí, ó. Olha aí. Um dos maiores propulsores do programa da Lua, né, do programa de foguete dos Estados Unidos, foi um cientista nazista. Que isso, cara? Sim, muitos cientistas, tanto a Rússia, a União Soviética, quanto os Estados Unidos, eles pegaram, os aliados, né, não só os Estados Unidos, eles pegaram os cientistas e levaram eles para trabalhar com eles. Tipo, eu te dou anistia e você vai trabalhar para mim. Porque a desculpa desses cientistas era o seguinte: eu não concordava com o ideal nazista. Eu fui obrigado a isso. Eu só estava querendo. É o famoso, Werner von Braun, que é o nome do cara que faz os foguetes. Era isso que eu ia te perguntar, se era o von Braun que você estava falando. O von Braun, a desculpa dele era o seguinte: eu só fazia foguete. Pessoal que mandava cair na cabeça dos outros. Outra coisa interessante para falar. E aí o Hitler teria fugido para a Lua. Aí existem os nazistas da Lua.
Já ouviu essa teoria? Tem filme zoeiro sobre isso, cara. É fantástico o filme. Mas tem uma teoria da conspiração que realmente os caras teriam, por causa dessa tecnologia de foguete que eles estavam bem avançados, saído da Terra, ido pra Lua. E o Hitler estaria com eles. Olha que fantástico. Cara, a pessoa que criou isso realmente deve ser um escritor de ficção científica fantástico. Cara, olha que fantástico. Fala, pra falar. Além disso tudo que você falou, eu também já vi muita gente falando, né? O famoso América do Sul e tal. Mas já vi gente falando que ele também teria ido, sabe pra onde? Pra Antártica. Sim, essa também. Um continente congelado ao sul do nosso planeta. Caraca, velho. Não, mas vocês imaginam, será? Foda-se. Eu curtindo um gelinho. Eu paro pra pensar que será mesmo, cara, que isso deve ter acontecido? A gente nunca vai saber. Jamais. Jamais. Olha só, Gui concordando com teoria da conspiração. Não tô concordando não, cara. Não tô concordando não. Pra Lua, só fico eu pensando... sei que ele não foi. Não, pra Lua, não. Pra Lua, não. Eu espero, né? Agora, tem uma muito boa também, ainda vamos manter nos Estados Unidos antes da gente ir pro mundo e pessoas que morreram, porque pessoas morreram é um tópico à parte, que a gente vai entrar e vai sair nunca mais. Sim. Dá pra fazer um podcast vai ser pra sempre. Não, pessoas que morreram e foram substituídas por sósias é infinito. Cara, tem o famoso caso da Torre de Setembro, né? Os 11 de setembro. Torre de Setembro. Olha, eu conheço a Torre de Setembro. Não é os atentados do 11 de setembro, não. Não, eles não são atentados, que os caras conseguiram. Torre de Setembro. Não exatamente, porque os atentados do 11 de setembro não foram só as torres. As torres foram onde eles tiveram sucesso. Exato, mas eles falharam em outros lugares, como o Pentágono foi um deles. O Pentágono eles conseguiram. Eles falharam foi botar na Casa Branca. Foi a Casa Branca, né? Eu acho que o Pentágono eles conseguiram alguma coisa assim. Na Casa Branca. O Pentágono é o foco da maior parada assim de dizer que isso é um mito, porque assim, dizem que foi tudo orquestrado pelos Estados Unidos, porque o Bush não estava indo muito bem, os caras queriam fazer uma parada. Tem aquele documentário Zeitgeist, que os caras falam 2 horas sobre essa porra. E aí é muito louco, porque assim, primeiro assim, teoricamente os Estados Unidos teria sido avisado, igual aquele negócio do Pearl Harbor, sabe? Teria recebido comunicado, os caras cagaram. Aí depois tem a parada problemática, que é assim, os destroços não são, pelo menos como é que se chama? Do Pentágono, não são condizentes com um destroço de um avião. Onde exatamente o local que pegou, tal, não seria muito condizente. Você não tem um destroço de um avião como aquele, que é um Boeing, tudo mais. O pessoal alega isso. Também tem a parte que alega que o prédio caiu de uma forma blá. Cara, essa parada é gigante, assim. E até a parada dos caras caírem onde o avião cai, né? Que ia pra Casa Branca e foi abatido. Cara, também dizem que os destroços não é condizente com a queda de um Boeing. Então tem essas paradas que baseiam-se que foi tudo fingido, entre aspas. Segundo as teorias, o ataque foi um trabalho interno, com planejamento e objetivo de consolidar os Estados Unidos como uma potência do mundo, além de assegurar as reservas americanas de petróleo no Oriente Médio. Mas é aquilo, teoria da conspiração, sem nenhuma lógica ou raciocínio profundo, muito menos prova. Cara, não. Essa eu acho a que tem mais raciocínio profundo. Se o raciocínio tá certo ou errado, eu não sei, mas os caras estudaram pra fazer essa. Muito. Porque... Fala. Não, cara, basicamente assim, sentimento anti-americano, né? Não, cara, assim, eu tô falando. Cara, essa teoria foi criada pelos próprios americanos, então foda-se. Mas é aquilo, né? A quantidade de americano que fica falando mal do próprio governo, do próprio país, igual dizer, não, porque o brasileiro não fala mal do Brasil. Pô, pelo amor de Deus. O brasileiro fala demais. Só que assim, cara, eu acho muito legal que os caras foram longe. Tipo, eles falam que a velocidade que foi identificada os terroristas, a forma que foi identificada não faz sentido, que teria caído o documento, e como é que sobra o documento de uma queda daquela, dos terroristas. Tem várias teorias assim, os caras falando. Os caras foram tão longe que falaram até sobre o seguro que um bilionário fez meses antes da queda, que ele renovou o seguro de um prédio que caiu
Tipo, que é um complexo, né? O World Trade Center não era só as duas torres, era um complexo. E muitos prédios caíram junto, por consequência, né? Pô, o maior prédio cai, imagina o vizinho que é pequenininho do lado, toma porrada também. Tudo em volta se ferrou, completamente. E aí teria um prédio, que era um complexo que o cara fez por 2 milhões de dólares, eu acho que era o seguro, ou 7 bilhões de dólares, que era o seguro do prédio, que pegou fogo, e ele nem foi atingido. E aí tem algumas teorias vão indo, que isso faz tudo parte da conspiração, e o bilionário sabia e se aproveitou. E outra teoria que é só. Não foi uma coincidência, o cara resolveu. Né? Não, tem uma teoria que é o seguinte: o cara fez o seguro, tal. Essa teoria é mais modesta. Que é o cara fez o seguro, tudo mais. E quando viu que teve o acidente, depois que o prédio foi evacuado, ele mandou tacarem fogo no prédio. Caralho. Pra ele receber o seguro, entendeu? Essa teoria é a mais suave. Eu acho a mais suave, assim. Aquela do tipo, essa é a mais factível de todas as maluquices que eu já ouvi. Tá aqui muito... É bem maluca. Tá aqui, muitos dizem que no dia do atentado, a Força Aérea dos Estados Unidos recebeu ordens de não agir ou enviar para realizar outros exercícios e não intervendo no atentado, o que poderia ter salvado a vida de aproximadamente 3 mil pessoas. Mas é aquilo, teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Qual é o Robin, não precisa ficar falando toda hora que é teoria da conspiração. Porra, o programa inteiro é teoria da conspiração maluca. Eu acho válido mencionar. Não, se a gente tem que fazer esse filtro agora, a pessoa não devia nem estar assistindo. Desculpa, se você não precisa desse filtro. Robin, é igual. Fato histórico. Rapidinho. É igual no outro vídeo que eu fiz aqui outro dia pro canal do Nerd Connection. Eu tava falando sobre acho que um jogo de PS5. Eu falei, esse jogo é exclusivo de PS5. Eu falei umas 3 vezes no vídeo. Comentaram lá embaixo e falou assim, caraca, você falou que é 3 vezes exclusivo de PS5. Eu falei, de repente alguém vai pensar que é pra PC, né? Tem pra PC também, porra. Não, mas assim, se a pessoa tá nessa burrice que eu tenho que toda hora lembrar que são teorias da conspiração, mano, por favor, desiste, cara. Mas, Robin... Vai tomar café. Vai tomar café. Desliga o computador e vai tomar café. Vai estudar. Vamos lá. Fato histórico aqui a respeito disso tudo foi como a gente tava falando, né? Foram 3 alvos e 4. Não deu certo, né? 4. Não, 3. As torres cada uma conta como um alvo. Não, pô. As torres eram uma só. Foram 2 aviões. Sim, irmão. Mas as torres faziam parte de um único complexo. Sim, mas o FBI conta cada um como sendo um alvo. Não, porque é o World Trade Center. Cara, aí o FBI vai discutir com eles. Beleza. Agente Smith do FBI, estou te chamando para um debate. Mas, enfim. Cara, você acabou de me lembrar de uma teoria muito louca dos homens de preto. Peraí. Temos aqui, foi o atentado ao World Trade Center, né, que aí foi os aviões da American Airlines 11 e o da United Airlines 175. Teve o ataque ao Pentágono, que foi o da American Airlines 77. Que pegou uma área do Pentágono que estava em reforma. Por isso que os caras se baseiam muito que isso aí foi armado. Exato. E o que acontece? O outro atentado deveria ter sido... Perdão, não tem como saber exatamente aonde. Foi o avião da United Airlines, voo 93. Ele deveria cair ou no Capitólio ou na Casa Branca, mas não aconteceu porque uma revolta aconteceu entre os passageiros. Os passageiros do avião ficaram sabendo que eles queriam lançar o avião lá na Casa Branca ou no Capitólio americano. Para quem não sabe, o Capitólio é a sede do Legislativo americano. Congresso. O Capitólio recebe tanto o Senado quanto a Câmara de Representantes, né? Que seriam os nossos equivalentes a deputados federais. Que fica em Washington, D.C. Exato. E a Casa Branca é bem próximo, né? Então por isso que não tem como saber exatamente qual dos dois seria. Casa Branca, acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, é residência presidencial americana. Enfim, o avião deveria cair em um dos dois, mas a revolta aconteceu lá por volta de 9h57 da manhã, e eles fizeram meio que uma votação entre eles, sem os terroristas verem, e aí eles decidiram, né, se derrubarem no chão junto com os terroristas para não acertar
a maior... Inclusive tem filmes, né? Inclusive tem alguns filmes que falam sobre isso, né? Inclusive eles fazem como se fosse dentro do avião mesmo. Aí a teoria da conspiração é que essa história foi inventada, que na verdade eles foram derrubados por 2 caças mesmo. Tá? Tem várias teorias, né? Que isso nunca aconteceu, que foi só espalhado ali, mas tem a teoria mais... Vamos às teorias mais factíveis. Que essa história deles dizerem que o pessoal se revoltou tal, e foi lá num ato heróico e derrubou, seria uma teoria da conspiração para justificar, para ocultar o fato que os Estados Unidos o governo americano resolveu derrubar o avião cheio de gente, né, cheio de civis inocentes, para não correr o risco dos caras jogarem um avião no Capitólio. E aí, para não pegar muito mal, criou-se uma história que todo mundo ali seriam heróis, para serem lembrados como heróis, e qualquer um que questionasse isso, se fosse visto como uma pessoa muito cruel, insensível, anti-blá-blá-blá, tudo mais. Mas que na prática eles derrubaram porque, assim, derruba essa porra. E 2 caras foram lá e derrubaram os caras. Cara, a verdade é que o 11 de setembro... Novamente, teoria da conspiração absurda. Caraca, Robin, para com isso! Não, tem que falar... Para com isso, Robin! Até porque, por exemplo... Não, sério. Até porque tem gravações, né, caixa preta e tudo mais, do avião, né, que mostra várias vezes os próprios americanos lá que conseguiram tomar o poder falando, né? A teoria da conspiração entra falando que essas gravações foram criadas pelo governo. Sim. E aí a gente... Mas aí tudo é toda teoria da conspiração, governo, né? Cara, ela se retroalimenta de uma forma que você não tem como questionar. Tipo, não, pô, tem as gravações dos caras falando. Foi criado pelo governo! E aí acabou. Aí você não tem mais argumento. Cara, a verdade é que 11 de setembro daria um podcast inteiro só falando sobre o 11 de setembro. Gente, mas isso tudo aí que o governo fez, não fez, isso me lembra dos Homens de Preto, cara, e Área 51, Hogwarts. Que na verdade tudo é um pouco de... né? Isso tudo se mistura, né? Bem lembrado. Porque a Área 51, ela nasce com a parada de Roswell, né? E aí junto disso vem os Homens de Preto. Tudo meio que nasce junto. Cara, falando em Homens de Preto, eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Tava circulando no TikTok há um tempo atrás. Até no YouTube tem. Como é que se fosse uma entrada de um hotel. 2 caras de preto, com aquele casacão, aquele sobretudo, de óculos escuros, com um chapéu na cabeça, os 2, tipo assim, quase que iguais. Entrando, procurando não sei quem ali, e chamou muita atenção da galera. Inclusive tem essas imagens dele entrando, dele saindo, e eles, tipo assim, super estranhos, entendeu? Cara, eu não vi isso não. Sério? Homens de Preto. Aí a pessoa falou, não, esses 2 aí poderiam ser os caras dos Homens de Preto. Claro, poderiam ser simplesmente 2 caras aleatórios. Mas eles, se você parar pra ver o vídeo, cara, eles entram de uma forma bem bizarra no hotel e eles saem de uma forma bem bizarra. Você olha assim e você fala assim, caralho, estranho esses 2 caras, né? Porra, bizarro mesmo. Mas o que você tá falando da área 51 dos Homens de Preto aí? Fala primeiro dos Homens de Preto. Fala primeiro dos Homens de Preto. Roswell teria nascido com... Roswell é aquele acidente que teve, né? Que dizem que foi o avião não. Uma nave teria caído lá e teria caído. Acho que 3 alienígenas teriam estado. Acho que um morreu na hora, o outro morre um pouco depois, o outro estaria vivo. Sim. E aí eles pegam tudo ali, levam para uma base militar, que seria a Área 51. Essa base militar ela existe, tá? Há pouco tempo atrás estava o pessoal querendo invadir correndo como Naruto. Tá, o pessoal querendo correr como Naruto. Só dá maluco no TikTok. Mas o pessoal queria fazer isso, porque a base existe, cara. E é muito legal que tem motorismo em volta dela falando de alienígena. É muito, muito engraçado isso. E aí, o que acontece? Vocês imaginam se essa área 51, na verdade, ela não existe? Na verdade, é a área 52. Eles só querem que a gente... Mas aí, a teoria é a seguinte, que nessa base, eles estariam estudando, eles passaram a estudar nessa base todos os casos de queda de alienígena vista, eles levam para lá, e Roswell... Por que a gente teve uma evolução muito grande? Os caras pegam que a gente teria uma evolução tecnológica muito grande daquele ponto para hoje, que na verdade tudo isso é... Tecnologia alienígena.
Sim, geração. Não, como é que se fala? Engenharia reversa da tecnologia alienígena que a gente conseguiu descobrir, entender e vai mandando para melhorar a gente. E que tem um alienígena ainda vivo e ele vai explicando como é que usa cada coisa de pouco em pouco, para a gente não se autodestruir. Tenho certeza que o nome desse alienígena, inclusive, é Tony. Tony, claro. E aí o governo americano fala que não, que foi, acho que é balão meteorológico, umas paradas assim. Sempre é alguma coisa do gênero. Mas e junto com isso vem os MIB, os Homens de Preto. E um conecta o outro, né? Sim, porque os MIB, assim, na verdade, assim, é meio bizarro que na época, todo agente do governo, ele usava terno preto, camisa branca, gravatinha preta e um chapéu. Era o uniforme dos malucos quase. E a teoria é a seguinte, toda vez que você tem um caso de pessoal que avistou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, caiu uma alienígena, caiu do lado, tal, esses caras iriam, né, do governo. Tem duas teorias. Uma que eles são uma agência do governo, tipo MIB, né, a série MIB, que os caras ficaram popular pra caramba, e aí se criou o filme da MIB, é tudo baseado nisso, que eles vão lá meramente pra assim, ó, abafar tudo. Eles são agentes do governo indo abafar. É um cala-boca, né? Eles dão um cala-boca na galera. Dão um cala-boca, drogam pessoas pra passar que a pessoa é só um drogado, é só um bêbado que e tem tá relatos que viu. E tem relatos que tem pessoas que até desaparecem também, né? Uhum. Segundo a teoria, esses homens de preto aparecem, né, para testemunhas de eventos estranhos. Seja avistamento de OVNIs, encontro com alienígena, enfim, o que for. Aí eles usam, né, intimidação, ameaça, o que for para manter a pessoa em silêncio. Eles são sempre descritos, né, como a gente já falou. Terno preto, óculos escuros, são caras de feições sinistras, ameaçadores. E assim, embora, né, tenham os famosos relatos de pessoas que viram ou teriam sido visitadas pelos homens de preto, para variar, teoria da conspiração, não tem nenhuma evidência sólida ou que apoie a existência desse tipo de organização em nenhum lugar do mundo. Não, pode ser também só agente do governo pesquisando, não saber o que aconteceu. Exato, era isso que eu ia falar agora. Porque muitos desses relatos, na realidade, parecem ser exageros, exageradamente absurdos, ou até mesmo falsos, né? Sobre agentes do governo que foram tentar saber o que está acontecendo, entendeu? É o famoso telefone sem fio, né, cara? Você vê um negocinho e você vai aumentando conforme vai passando por uma outra pessoa. Essa teoria enriquece um pouco mais porque, teoricamente, alguns avistamentos dizem que eles são muito parecidos. As feições dele, o Robin até falou, né? Feições sérias, blá, blá, mas que as feições são muito próximas. É como se eles fossem a mesma pessoa. É muito bizarro e tudo mais. E aí tem a teoria que, na verdade, eles seriam, tipo, ou uma raça alienígena, reptilianos, o caramba, que estão entrando na Terra e vão apagando os vestígios deles. Eles se infiltraram ou são clones do governo americano, olha lá. Ó. Cara, é bizarro, uma coisa conectando a outra, né? A parada vai indo, cara, e assim... É infinito. Tudo quanto é avistamento, eles estão lá, eles estão apagando as pessoas, estão fazendo que as pessoas passem por drogados, por loucos, por mendigo, e por aí vai. Agora, o caso de Roswell, ele aconteceu em 1947, né? Foi basicamente um objeto voador não identificado, famoso OVNI, para quem não sabe. OVNI nada mais, nada menos, significa objeto voador não identificado. UFO é a sua sigla em inglês. Unidentified Flying Object, né? A mesma coisa. Também conhecido como... Não é necessariamente disco voador. Na verdade, é qualquer parada que tá voando e tu não sabe o que é. Um balão... É o famoso que porra é aquela ali. Exato. É o famoso, porra, que merda é aquela ali que tá voando? É o super-homem. A criança fala, é um pássaro, um avião, é o super-homem. Não, é só uma pipa mesmo. Mas até então era um objeto voador não identificado. Enfim, o governo teria divulgado que foi um balão meteorológico que caiu, né, nessa cidade, nesse rancho, perto da cidade de Roswell, que é uma cidade no Novo México, na New Mexico. E aí o governo falou, balão meteorológico, rapaz. E a galera fica dizendo, né, que foi uma nave espacial extraterrestre. É porque a parada é meio bizarra, porque, assim, o que, assim, fica evidente para muita gente que pode até não ser um OVNI, mas que não era um balão meteorológico,
é que, cara, do nada apareceu uma porrada de militar no local, os caras indo com um caminhão com gente, sei lá o que, cercando tudo. Ah, tu pensa, porra, um balão meteorológico precisava disso aí? Tem muita gente que fala que foi algum avião ultra secreto do governo, as mais modestas, né, teorias, que caiu lá e o governo falou, não, balão meteorológico. Deu um cala-boca em todo mundo, pegou, o dono do rancho ganhou um dinheiro do caramba e foi embora. Cara, vale a pena falar também que o governo não tinha falado da Área 51 até o momento que o Obama falou. O Obama já falou da Área 51. Foi o primeiro presidente americano a falar admitir a existência. Exatamente. Porque os caras negavam algo que estava lá. A base era muito legal quando você passa pelo Google, que é uma base militar que não existe. É um borrão, assim. Né? O Google Maps passava num borrão. Então, não veio nada. Sobre a Área 51, é interessante falar que é o seguinte. Hoje em dia ela é confirmada, como vocês já falaram, né? Mas a Área 51 é nada mais nada menos do que uma base militar que fica localizado no deserto do Nevada. Para quem não sabe, Nevada é um estado dos Estados Unidos que, inclusive, é muito famoso por a sua cidade mais famosa. Las Vegas. Las Vegas, exatamente. Nevada, perdão, eu vou me casar 51, lá. Eu vou me casar lá. Com o Camilo? Em Vegas, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Eu vou me casar em Vegas. O casamento vai continuar lá. Vai lá, desculpa, perdão. Fala aí. Não, relaxa. Então, a base foi mantida, né, esse tempo todo pelo governo, né, como segredo até 2013. E isso, né, exatamente isso levou muitas pessoas a especularem que essa base era usada para testar, né, tecnologia extraterrestre, ou que estava envolvida em atividades secretas relacionadas a alienígenas e tudo mais, né, e que supostamente o governo americano teria capturado uma nave espacial, um disco voador, né, e levado para a Área 51. O engraçado é que muitas pessoas de fato relacionam o caso de Roswell com a Área 51. O caso de Roswell, como eu já disse, aconteceu em 1947, né? E não tem muito sobre o caso e tal, mas a galera que acredita que não foi um balão meteorológico e sim uma nave espacial, acredita que esses destroços dessa nave espacial, desse disco voador, desse OVNI, foram levados para a Área 51. Agora, é engraçado mencionar que a Roswell fica no estado do Novo México. E a Área 51, como eu já disse, fica em Nevada. Ou seja, o governo americano teve que atravessar ali o Arizona, o Utah, né, para poder chegar lá. Não sei qual o caminho mais próximo, né, porque, na verdade, Nevada fica ali do lado da Califórnia e o Novo México fica do lado do Texas. Então, basicamente, eles teriam que cruzar ou o estado do Arizona, ou ir ao norte para Colorado, atravessar Utah e depois... É um chão, ou seja, é um chão que eles iam... É um chão. Claro que, assim, não é nada impossível, né? Sejamos honestos. As estradas americanas são muito boas. Sim. Civis normais americanos costumam fazer viagens de carro por todos os Estados Unidos. Mas é meio absurdo, porque, assim, deve ter base militares no Novo México, no Arizona, no Colorado, em Utah... Pô, e agora, Rob, Nevada só para isso? Vamos dizer, quem garante que essa base Nevada não era especializada já em estudar a vida alienígena de outros acidentes que tiveram, mas que o governo foi muito mais eficiente em ocultar do que esse? E por isso a gente não pôde falar. Ok, é compreensível a linha de raciocínio. A teoria da conspiração, ela deve ser mantida a qualquer custo, com qualquer argumento que pareça válido. Sim, cara, o que acontece? As pessoas, elas passam às vezes o dia inteiro dentro de casa. As pessoas tem gente que só quer arranjar alguma coisa para poder falar. Aí a pessoa que faz? Entra na internet, digita alguma coisa e sai escrevendo uma porrada de merda. Aí surge a Terra plana. Exato. Porra, Terra plana é ótima. Isso aí, acho que é as mais estúpidas que já existiram. Mas, ó, eu só não gosto mais da Terra plana do que da Terra oca, mas a Terra plana rapidinho. Só por Robin concluir. Só para concluir aqui sobre a Área 51, pra gente dar um encerramento ao assunto. Como a gente já falou, né, foi reconhecido pelo governo americano, reconheceu a Área 51 oficialmente no dia 16 de agosto de 2013, em resposta a uma petição que foi apresentada ao público, né, pelo governo. O povo pediu ao governo reconhecesse,
e o governo acabou aceitando. Foi feito o reconhecimento pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, através de uma declaração por escrito ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, blá, 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 blá. A questão é, a declaração confirmou que a Área 51 é uma base aérea e o seu nome verdadeiro, oficial para o governo americano, é a Base de Testes e Treinamento de Nevada. Nevada Training and Tests, sei lá. Enfim. Prefiro a Área 51. E outra coisa, muito melhor. Como eles chamam. Outra coisa, antes do Leite Zero seguir com a questão da Terra plana, eu queria falar também que outra teoria da conspiração que Palmeiras tem Mundial, tá? Vamos... essa é maravilhosa. A teoria do 51, né? A teoria do 51. Eu não debato com maluco, na minha opinião. Eu também não debato com maluco. Então vamos partir para a Terra plana. Não, eu acho justo mencionar, porque para quem não sabe, é a teoria de 51. É bom que a gente já estava falando da Área 51, né? Palmeirenses, olha lá, os palmeirenses alegam que em 1951 eles teriam ganhado o Mundial. Quem acredita nisso? Apenas os palmeirenses. Apenas os palmeirenses. Na cabeça deles. Supostamente, em 1951, teria ocorrido um Mundial Interclubes em 22 de julho de 1951, né? E ganhou diante da forte e estrelada Juventus do futebol italiano. Juventus de Turim. Olha lá. E teria ganhado o Mundial Interclubes de 51. Alguém reconhece isso além do Palmeiras? Só o Palmeiras. Exato. Então, assim, teoria da conspiração brasileira aí, hein? Eu tive que jogar um pouquinho, cara. Mas conforme o chat GPT já falou pra mim, o chat GPT já falou isso pra mim. 51 é pinga, não mundial. Vai lá, Leite Zero, vambora. Vamos lá. A teoria da conspiração melhor que a NASA, por algum motivo. Cara, o melhor é que eu não consigo entender o motivo. Até hoje não conseguiram falar pra mim o porquê disso, assim, qual é a justificativa. Os caras tentam explicar, mas nunca me dá uma justificativa plausível. Por que ocultam o fato da Terra ser plana para todos nós? Para a raça humana? Por que nos ensinam que a Terra é um globo em vez de ser Terra plana? Por que a NASA não revela isso pra gente? Tipo, os caras nunca dão uma explicação que eu acho... Que eu olho pro cara e falo assim, não, beleza, essa aí é plausível, aceitei. Pode ser uma viagem do caramba, mas pelo menos tu tem um argumento maneiro. Nunca tem um argumento maneiro pra isso. Mas o argumento dos caras é, a Terra é plana, a Terra basicamente é um disco de vinil flutuando. Olha lá, um disco de vinil. Sei lá, cara, eu tô falando isso, mas os caras devem ter... Com o buraquinho no meio, que significa inferno. Não, é um disco de vinil que fica em cima de uma tartaruga que tá sendo apoiada por 2 elefantes, entendeu? Eu acho que não, isso aí a gente já tá falando de religião. Agora... Essa é uma boa. Essa é uma boa. Agora, falando sério. Cara, é uma parada plana, aí embaixo tem no máximo... Como é que eu posso dizer? Um pouco de terra, assim, sabe? Tipo uma montanha, caindo ao contrário, caindo, uma estalactite caindo, assim. E aí, isso flutuando no espaço. E aí, cara... Os caras já fizeram vários argumentos contra, mas, cara, o que eu achei melhor argumento que o cara deu foi no programa do Danilo Gentili. Quando o cara deu esse argumento, eu falei assim, tá bom, assunto encerrado, você venceu a conversa, a Terra é plana. Porque o cara falou assim, pô, a Terra é plana, certo? Certo. Pô, mas como é que funciona o Sol? Aí ele mostrou um modelo, né, que é basicamente um relógio, que aí fica a Lua... circundando assim a Terra e o Sol ao mesmo tempo. O Sol circula em torno da Terra. Essa é a loucura. Essa aí pra mim já tá muito foda. Só que aí o Danilo Gentili fez uma pergunta que é meio óbvia. Porque tu olha pro espaço, todos os planetas, quando você começa a ter uma quantidade de massa significativa, a tendência é que ele fique esférico. Alguns ficam redondos, outros ovalados e tal, mas é que a gravidade vai funcionando entre todos os polos, em todos os lados, e aí você vai ficando esférico. Né? Você só precisa ter uma quantidade de massa muito grande. E por que isso não acontece com a Terra? Porque todos os planetas, pelo menos o Sistema Solar, são redondos, são formas redondas, ovalais, e a Terra é a única que é plana. Aí o cara me deu um argumento que, cara, não tem argumento contra isso. Sério. O argumento do cara foi o seguinte,
a mesa de sinuca é plana e todas as bolas são redondas e ninguém questiona isso. Eu olhei assim, tá certo, acabou. Você tá certo, a Terra é plana, não quero mais discutir. Caralho, velho, não é possível. Eu não tenho o que falar sobre isso. Não, sério. Insano, né, cara? Eu queria conversar com um cara desse pra poder entender um pouquinho como trabalha a cabeça de uma pessoa assim, cara. Não é possível. Sério. Agora, Leite Zero. Eu acho que é um meme que o nego levou muito à frente. O pessoal levou muito à frente o meme que... Cara, é falta do que fazer. É falta do que fazer. Você tava perguntando aqui no início do tópico o porquê qual seria a justificativa, né? O porquê, o que o governo ganharia em esconder que a Terra, na verdade, é plana, certo? Fala aí. Eu vim pesquisar, porque eu também realmente nunca parei pra pensar sobre isso. E sabe qual é a resposta para isso? O governo nos manteria ignorantes com essa informação. Aí você pode se perguntar, né? Porque, assim, você é uma pessoa muito questionadora. Você é uma pessoa muito inteligente, então você vai se perguntar. Beleza, mas o que o governo ganha em manter a gente ignorante especificamente sobre esse tópico? E a resposta deles é muito simples. Isso ajuda eles a manter o controle sobre a população. Mas especificamente esse tópico? Sim. Mas tá vendo? É isso que o governo quer, que você não questione. Você questiona a mim e não ao governo. Caraca. É esse o nível de alucinação dessa galera. Mano, eu só falo... Sabe o que falta pra esse pessoal? O antipsicótico. É isso. Eu só falo o seguinte, os terraplanistas, eles estão redondamente enganados. Olha aí. Cara, os terraplanistas pra mim são quase o semeador do livro de Centeio. Como é que é o nome? Pô, já viu esse livro? Sei lá o que do livro de Centeio? Peraí. Eu tenho um profundo respeito por pessoas que são, né, não neurotípicas. Acredito que a gente deve ter uma sociedade inclusiva de ajudar essas pessoas. Agora, se você acredita em terra plana e você bate firme nisso aí, você não merece respeito. Você merece ser execrado da sociedade, ser excluído e lançado no deserto do Saara. Eu acho interessante a gente falar o seguinte, sim, essa teoria, ela teve origem na astronomia zetética, obra de Samuel Birley Hobotham, publicada no século XIX, e cuja base científica são os textos bíblicos. Em meados do século XX, essas teorias voltaram a despertar interesse por a iniciativa International Flat Earth Society, mas perderam força quando foram publicadas as fotografias tiradas pelas explorações espaciais dos anos 60 e 70. Olha, mas é tudo montagem. Tudo montagem da NASA. É tudo conspiração. Cara, eu prefiro ainda a da Terra Oca. Tu já viu a teoria da Terra Oca? Teoria da Terra Oca? Que na verdade a Terra é oca. Já viu aquele filme Viagem ao Centro da Terra, tal, tudo mais? Então, tem uma... que é Júlio Verne, né? Que fez esse livro fantástico. Só que tem uma teoria que a Terra seria oca. Aí dentro dessa Terra oca, cara, a teoria são as mais diversas. Tipo, os reptilianos existem lá... Aí os reptilianos é uma teoria maior ainda, se você for parar para pensar dessa Terra Oca, porque os reptilianos, eles são uma evolução natural de um grupo de dinossauros que sobreviveu ao meteoro lá que destruiu, né? Que exterminou eles. Há 65 milhões de anos, eles ficaram presos num campo dentro da Terra, uma esfera, sei lá como é que os caras falam, que dentro da Terra eles estão lá. Dentro do oco da Terra, eles estão lá vivos. Aí você tem dinossauro, você tem uma raça. Aí, cara, eu vou deixar oco nessa tua terra. Cada um. Eu pensei que ele ia falar. Eu pensei que ele ia falar mesmo aquela outra coisa. Né? E aí. Quem pegou a referência pegou. Porque cada teoria dessa, cada vez que fala da teoria da Terra Oca, você tem uma versão diferente, sabe? Dinossauros sobreviveram lá, evoluíram, viraram homens reptilianos. A parte da raça humana vive lá dentro e é super evoluída e tudo mais. Cara, os caras vão indo infinitamente, eu já vi isso, cara. Tipo assim, tem civilizações super avançadas lá dentro, né? Sim. Tem o apanhador, a teoria do apanhador do campo de centeio. Você já ouviu falar dessa teoria? Não. Jamais.
existe o livro O Apanhador do Campo de Centeio. E aí, essa teoria seria que esse livro, se você lê muito esse livro, você fica psicótico, maluco, porque esse livro, na verdade, tem várias mensagens subliminares dentro dele que fazem você virar um assassino. Porra! E aí, essa teoria se baseia porque, assim, vários assassinos em séries, ou então malucos que mataram uma pessoa muito importante na história, leram isso antes, e aí essa teoria. Tem até alguns filmes, tem até um filme que o Mel Gibson é doidão, sabe? Ele é um desses malucos que é programado pelo governo para matar alguém e tal, é um agente adormecido. E ele fica lendo esse livro direto. Cara, é muito doido isso. Assim, esse sabe, dentro dessas teorias da Terra e tudo mais, tem uma teoria que eu adoro muito, não sei se vocês conhecem, que é a teoria da Terra Donut. Caraca! Não, pra mim já deu. Não, sério, pra mim já deu. Olha, não, sério. O Chega Leite Zero fala da Terra plana. Aí viu o gordo do podcast e fala da Terra Donut. Não, mas é sério. Não, mas essa da Terra Donut eu acho que já foi feita na zoeira com o pessoal da Terra plana, cara. Eu acho Pior que não. Não tem base. Pior que não, porque tem uma teoria dentro dela, presta atenção. A teoria da Terra Donut, que também é conhecida como teoria da Terra toroidal, é uma teoria da conspiração, obviamente, né? Que sugere que a Terra não é esférica, mas sim em formato de donut. Segundo a teoria, o centro oco da Terra, porque donut, todo mundo sabe o que é, aquela rosquinha, aquele buraco da rosquinha, seria, então, no caso da Terra, né, esse buraco da Terra seria habitado por extraterrestres extremamente avançados que controlam o nosso mundo, como se o planeta Terra fosse um grande The Sims, e eles estão jogando The Sims ali no meio desse... Caraca, parabéns. Cara, vamos sair de Terra. Né? Eu tô esperando o Robin falar que ele vai vir com a teoria que a Terra é um bolo. Olha lá. É um donut recheado com creme. Creme. Aqui, eu tenho uma pra falar pra vocês, mas eu vou deixar pra depois. Eu quero ouvir primeiro... Fala de uma vez. Não, eu vou deixar pra depois, porque vocês vão falar assim, caraca, não tem como eu ter esquecido disso. Sabe qual que é? Tenta agora... Ou fala você. Você não quer falar agora, eu vou falar a minha, assim. Pessoas que foram substituídas por clone, ou por sósias. Não. Essa aí vamos deixar pra fechar. Essa aí é um Não, cara, tem coisa muito melhor pra fechar. Vamos fechar com essa. Eu acho que a minha... várias pessoas. Na moral, eu acho que a minha é melhor, tá? Eu tô falando sério. Aqui, eu lembrei de outra aqui agora. Vocês já ouviram falar da teoria da Terra dos dinossauros? Teoria da Terra. A teoria da Terra plana, pra mim. Da Terra oca. Não. Essa teoria, a galera basicamente diz que os dinossauros continuam vivos nos dias de hoje, tá ligado? Que o governo esconde, blá, 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 aquela mesma desculpa de sempre. E aí a teoria se baseia em avistamentos de criaturas desconhecidas, que seriam os dinossauros, né? Em locais remotos, como no Congo ou aqui na Amazônia, né? Supostamente teriam Amazônia. Tá vendo a teoria do Acre? Ter dinossauro no Acre? Os gringos levaram isso a outro patamar. Tá tudo no Acre. Já ouviu falar de Sete Além? Sete Além, não. Sete Além, essa é brasileira, cara. Porque assim, ela é como se fosse uma dimensão paralela. Ela é uma versão nossa, do nosso mundo igualzinho, só que é uma versão sombria. As pessoas são estranhas lá dentro. As pessoas são esquisitas. Você olha pra pessoa e você vê elas com tendências agressivas. E assim, toda a história de Sete Além é o seguinte. É sempre assim, a pessoa tá vivendo seu dia a dia normal, e aí ela pega um ônibus errado, ou então ela vira uma esquina. Você entra em Sete Além aleatoriamente. E toda pessoa que entra em Sete Além, ela fica meio perdida, ela começa a andar em ruas que se repetem, e ela não consegue mais sair. E até que chega uma hora que ela começa a notar que as pessoas são um pouco estranhas, olham para ela esquisitas. Eu já tinha escutado sobre isso. Bem que você falou, e aí toda vez que normalmente a pessoa aborda essas pessoas que saíram de lá, né, que a gente só conhece a história de quem saiu de Sete Além, a pessoa fala sempre assim: você volta por onde você veio, porque senão a coisa vai ficar feia para você. Se você quiser viver, você tem que voltar por aqui. Você não faz parte daqui, tal. E assim, essa teoria é muito louca, mas parece que, na verdade, e assim, tu vai procura na internet Sete Além, tu vai achar 300 pessoas falando de Sete Além. Só que parece que isso foi criado por um autor de ficção científica.
E aí o pessoal comprou, e aí vai o delírio coletivo inventando histórias sobre isso. Olha aí, ó. Você sabe uma coisa interessante da gente falar que vocês esqueceram, eu tenho certeza que vocês vão adorar falar isso, é sobre a teoria da conspiração que os Simpsons preveem o futuro. Nossa, isso é um clássico. Vocês estão falando, eles não vão falar isso. Cara, olha, vai desde... Fala tu. Vai desde o Trump na presidência, espionagem nos Estados Unidos, Prêmio Nobel, Copa do Mundo, cara, até aquela situação que a gente teve no mundo em 2020, eles falaram que eles previram a mesma coisa. Tem um episódio disso. É muito doido mesmo. Tá aqui, assim, cara, ó. Fala. Mas a gente tem que pensar que é uma série que tá no ar há 30 anos, cara. 30 e poucos anos, 36 anos. Pô, é óbvio que eles vão falar de tudo um pouco. E uma hora vai acertar, cara. Uma hora eles vão acertar algum fato. Eles acertaram tanta coisa, mas tanta coisa. Esse dessa situação que a gente teve no mundo em 2020, no episódio de 1993. Aqui, a cidade de Springfield passa por uma onda de infecções causadas por uma gripe de origem asiática, chamada de gripe de Osaka. O episódio também mostra um enxame de abelhas atacando pessoas, sem uma previsão do coronga e da nuvem de gafanhoto, sei lá. Cara, é muito doido mesmo. Até o negócio do Trump, eu não sei se vocês chegaram a ver. Quando o Trump, tem uma imagem do Trump que ele tá descendo a escada rolante. Cara, da Trump Tower. Isso, acho que é Uau. Cara, é incrível. O mesmo lugar que o Trump tá descendo, tipo assim, a imagem é idêntica. E se você parar pra ver, tem do lado, tem um segurança em cima ali da escada rolante. Se você vê a dos Simpsons, cara, o segurança, ele tá no mesmo lugar do segurança do Trump aqui na vida real. E o Trump, ele tá fazendo exatamente os mesmos gestos. Do mesmo jeito, na mesma... Cara, é igual. Mas assim, sabe qual é a resposta pra isso, né? Viagem no tempo. Teoria da conspiração. Gente. Não. O quê? A resposta séria, bem simples. Alguém lá do serviço secreto é muito fã de Simpsons e resolveu fazer a referência de putaria. Cara, mas... não sei, cara. É aquela coisa, é a navalha de Ockham, tá ligado? A resposta mais simples geralmente é a mais certa, entendeu? É meio chato, sem graça, acaba com a teoria. Mas provavelmente foi o que aconteceu. O cara era fã de Simpsons, falou, porra, nem fudendo que o Trump virou presidente, vou ter que imitar. Imitou. Não sei, não acho plausível. Eu acho mais plausível Viagem no Tempo. Viagem no Tempo. O criador do Simpsons ter viajado no tempo e resolveu fazer isso. Claro. Sim, o cara é rico pra caramba. Cara, inclusive... Isso explica até o sucesso de 30 e poucos anos da série. Ele já vai lá na frente, vê como é que vai funcionar e volta e faz. Vocês se lembram em 2014 aqui no Brasil, quando o Neymar ele sofreu aquela falta do jogo da Colômbia, que ele tomou aquela porrada? Caraca. Então, a Copa do Mundo, os Simpsons já tinham feito episódios de Copa do Mundo em 2013, no qual o jogador do Brasil... né? Tomou uma porrada. O Neymar teve uma lesão e ele saiu do campeonato. Foi o quê? Seleção brasileira. Cara, é muito. Antes do jogo contra a Alemanha. E foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil jogou contra a Colômbia, o Neymar saiu e depois não jogou contra a Alemanha. Esse episódio é de 2013. A Copa do Mundo foi em 2014. E tomamos aquele belíssimo, maravilhoso 7-1. Teoria da conspiração do 7-1. A Fox pagou a seleção alemã e brasileira para representarem o que aconteceu nos Simpsons. E outra teoria da conspiração é que o Neymar tinha combinado com o jogador da Colômbia para dar essa porrada nele, para ele não ter que participar do jogo contra a Alemanha. Isso aí tudo já fazia parte do acerto. Cara, mas tem a teoria da conspiração que o Brasil entregou a Copa de 2004, né? 2002. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa... 98, né? Foi 98. Brasil perdeu para a França. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98 na França, ficariam enojados. O que aconteceu? Pô, vocês nunca viram aquele meme, gente?
O quê? Pô, peraí, que é isso? Vocês não conhecem? Não, pô, pior que não. E vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados? Não, pior que não. E olha que, pô... também não? Não, e ele não vai saber mesmo. O Zero quase não acompanha futebol praticamente nunca. Pô, presta atenção, gente. É uma brincadeira que tem aqui no Brasil, que é o seguinte. Começa assim. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Isso começou justamente com o que vocês estão falando. Do Brasil ter perdido a final da Copa do Mundo por 3-0 contra a França em 98, né? Deixa eu ver se eu acho... Deixa eu ver se eu acho o chat aqui, cadê? Não, eu tô ligado o que você tá falando, eu tô ligado. Talvez isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase. Lembrei. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojados. Todos os brasileiros ficaram tristes e perdidos, chocados e tristes por terem perdido a Copa do Mundo de futebol na França. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão do que está sendo investigado por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente o Wall Street Journal of Americas e o Gazeta dello Sport, e deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado, o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a FIFA. Os jogadores titulares brasileiros foram avisados às 13 horas do dia 12 de julho, dia do jogo da final, em uma reunião envolvendo o senhor Ricardo Teixeira, na única vez que o presidente da CBF compareceu a uma pré-eleição da seleção. O técnico Mário Zagallo, o senhor Américo Faria, supervisor da seleção, o senhor Ronald Hovald, representante da patrocinadora Nike, os jogadores reservas... Não mas isso é um textão, né? Os jogadores reservas permaneceram em isolamento, em seus quartos ou no lobby do hotel. A princípio, muito contrariados, os jogadores se recusaram a trocar o pentacampeonato mundial por sediar a Copa do Mundo. A aceitação veio através do pagamento dos prêmios de 70 milhões de dólares... Não, perdão, desculpa. 70 mil dólares para cada jogador, mais um bônus de 400 mil dólares para todos os jogadores e integrantes da comissão, num total de 23 milhões de dólares, por meio da empresa Nike. Além disso, os jogadores que aceitarem o contrato com a empresa Nike nos próximos 4 anos terão as mesmas bases de prêmios que os jogadores de elite da empresa, como o próprio Ronaldo, Raul da Espanha, Batistuta da Argentina e o Roberto Carlos também do Brasil. Mesmo assim, Ronaldo Fenômeno se recusou a jogar, o que obrigou o técnico Zagallo a escalar o jogador Edmundo, dizendo que o Ronaldo estava com problemas no joelho esquerdo, em primeira notícia divulgada justamente às 13h30 no centro de imprensa. E logo depois, às 2h15, 14h15, alterando o prognóstico para problemas estomacais. A sua situação só foi resolvida após o representante da Nike ameaçar retirar o seu patrocínio vitalício do jogador, avaliado em mais de 90 milhões de dólares ao longo da sua carreira. Assim, combinou-se que o Brasil seria derrotado durante o Golden Goal, que antigamente, né, para quem não entende de futebol, antigamente, gol de na ouro. Prorrogação era o gol de ouro, exato. A prorrogação não ficava rolando até ter um resultado. Quem fizesse o gol, o primeiro gol, levava. Acabava e ganhava. Enfim, prorrogação com morte súbita, né, como se chamava também. Porém, a apatia que se abateu sobre os jogadores titulares fez com que a França, que absolutamente não participou dessa negociação, marcasse em 2 falhas simples do time brasileiro. Os primeiros gols do senhor Joseph Blatter, novo presidente da FIFA, cidadão franco-suíço, aplaudiu a colaboração da equipe brasileira, uma vez que o campeonato mundial trouxe equilíbrio à França, que estava no momento das mais altas taxas de desemprego jamais registradas naquele país, que serão agravadas pela recente introdução do euro, moeda única europeia, e o mercado comum europeu, o ECC. Enfim, aí temos a parte final do texto, que ele justamente vem assim. Garantiu também ao senhor Ricardo Teixeira, através de seu tio, João Avelange, que o Brasil teria seu caminho facilitado para o pentacampeonato de 2002. Por gentileza, passem essa mensagem para o maior número possível de pessoas, para que todos possam conhecer a sujeira que ronda o futebol. Acaba assim o texto, né? Cara, isso aí foi uma grande teoria da conspiração, uma grande corrente que circulou, né, no início dos anos 2000 nos e-mails. Eu lembro que eu era criancinha, mas eu já tinha acesso à internet desde criança. Graças a Deus eu tive uma infância boa, né, nesse sentido. E eu tinha e-mail, né, eu tinha
meus e-mails cadastrados em newsletters e tal. E antigamente não tinha tanta segurança quanto o e-mail pessoal, né, igual hoje em dia. Então muita gente descobria teu e-mail e te mandava propaganda aleatória gratuitamente. Sim. E eu recebi várias vezes esse e-mail. Foi daí que eu conheci, lá de pequeno mesmo. Já recebendo desde a época, né? Na época da Copa do Mundo, em 2002, que eu tive até o que? Eu acho que uns 7 anos. Cara, e nessa já tinha recebido esse e-mail. E nessa época da Copa do Mundo de 98, a França, para quem não sabe, a França em 98 não tinha sido campeã em nenhum momento da Copa do Mundo. Aquela foi a primeira vez que eles ganharam? Foi a primeira vez que eles ganharam, a primeira Copa do Mundo deles, e a Copa do Mundo foi exatamente na França. Então, assim, eu não descarto essa possibilidade. Do mesmo jeito que trocentos jogadores estão se envolvendo com apostas esportivas, e tá dando merda pra uma porrada de jogador. Não sei se você tá sabendo disso. Uhum. Mas tá dando uma merda de... Inclusive, acho que não sei como se desenrolou a situação com o goleiro do Flamengo, o Santos, mas estavam falando até que o Santos estava envolvido até nessa situação também de apostas esportivas. Entendeu? Aí, prejudicando até os resultados da partida por ele estar envolvido. Cara, eu não sei se vocês se lembram, mas enfim, isso aí já é uma outra história. Até tem aquela situação toda daquele árbitro que ele foi banido do futebol porque ele se envolvia com apostas esportivas. Você se lembra que o Campeonato Brasileiro teve que voltar com vários outros jogos, tiveram que refazer os jogos por causa que os jogos que estavam sendo apitados por aquele árbitro, que eu esqueci o nome dele, estava sendo manipulado, por causa que ele estava jogando, fazendo apostas. Isso foi o quê? Acho que foi 2005, 2004, por aí. Depois se vocês acho que eu lembro disso aí. Foi foda. A FIFA ficou envolvida num período atrás. Lembra que o João Avelange virou um caso de escândalo porque ele estava envolvido nessa parada de influenciar resultado? Tá vendo? E essa conspiração fala justamente sobre o Avalanche, tá vendo? A teoria da conspiração, essa teoria da conspiração, ela é bem pautada em coisas que, tipo assim, cara, não é nenhum absurdo. Assim, eu não descarto. Eu não descarto. Problema. Eu não descarto vários problemas. Eu não descarto sabe essa possibilidade. Sabe qual é o ponto que eu não mencionei e que é o que de fato descarta tudo? É que essa teoria da conspiração teria sido assinada por um jornalista chamado Gunther Schweitzer. E esse Gunther Schweitzer, alemão, na verdade, não existe. Cara, mas aí não é teoria da conspiração. Não é difícil um cara inventar um ghostwriter para poder publicar um troço desse. Sim. Eu posso simplesmente inventar um nome e sair escrevendo coisa na internet. A questão é Robin, vamos ser sinceros. Se tu tivesse um troço desse, fosse escrever, tu botaria teu nome? O teu endereço? Então, mas a questão é que tem... Tuas informações pessoais. Então, a questão é que tem fato do seguinte, Gunther Schweitzer não assinou de fato esse texto. O que acontece? O que seria o tal jornalista, na verdade, era um personal trainer que tinha só compartilhado a mensagem que ele já recebeu. Só que no sistema de e-mail antigamente, lembrando, a gente está falando de 98, 99, o e-mail dele o nome dele acabou entrando no texto acidentalmente. E aí ficou como se ele tivesse assinado, sendo que ele nunca assinou esse e-mail. Ele recebeu de alguém e compartilhou. Era a famosa corrente. E aí toda a teoria que teria sido escrita pelo Gunther Schweitzer, o grande jornalista, na verdade foi só um personal trainer. Eu falei isso, que eu não descarto essa possibilidade, cara. Se tu parar pra ver, existe muita porcaria envolvida no futebol. Infelizmente, com certeza. Tem muita porcaria envolvida. Então, assim, eu não descarto, porque que nem você falou. Se você também parar pra ver, também tem os jogadores, como é que vai ficar a cabeça dos jogadores, Roberto Carlos, Ronaldo, Edmundo, toda essa galera. Pô, será que todo mundo ia conseguir guardar esse segredo durante esses anos todos? Uma hora alguém... eu também penso nisso. Eu falei, porra, será que eles não irão pelo menos abrir a boca uma hora ou outra e falar assim, já passou tanto tempo, né? Hoje em dia, esse texto virou brincadeira, virou meme, né? Tanto que sempre que tem algum resultado absurdo no futebol, alguma zebra, alguma coisa escrota, a galera resgata esse texto e adapta. Como na época de 2014, né, quando a gente teve o 7-1 da Alemanha, esse texto voltou a pipocar nas redes sociais, a galera mandando no WhatsApp para todo mundo. Aquilo foi um absurdo, né? Exato. Mas enfim, partiu para o próximo, nosso
Vacina prejudicial à saúde. Que isso, cara? Que isso? Não vou me aprofundar muito, não. Meteu essa? Não, esse nem merece, não. Meteu essa? Não, esse aí a gente vai cortar. Esse aí a gente corta, porque do tópico que tá, é capaz até da gente ser bloqueado o vídeo. Por isso que eu falei que eu não ia entrar muito no tópico. É só falar que existe teoria. Não, esse aí a gente corta. Esse aí não, melhor cortar. Melhor não, Rob. Melhor não. Também acho tudo relacionado a isso é melhor não. Porque... Infelizmente, a gente vai ter que cortar. Porque depois eu tenho que subir o podcast. Então pera, deixa eu lançar outro então aqui. Vamos falar logo do pessoal que é substituído. Não, então, eu só quero dar uma explosão aqui pra gente cortar o assunto. Show. Pra gente entrar nisso. Da explosão. Vamos lá. 1, 2, 3 e... A Terra tá em perigo de colisão com um planeta ou asteroide. Mas nem vamos entrar muito nesse assunto, não. Vamos pular pro próximo. Porra, esse aí tá direto. Planetas fantasmas, né? Isso aí é maluquice da galera que odeia a NASA. Não vamos entrar nessa história, não. A galera, enfim, a teoria é isso. O cara meteu louco do nada. O cara meteu louco do nada e falou assim... Qual é o próximo, Leite Zero? Cara, temos o dos substitutos, né? A teoria dos substitutos. Dos sósias, né? Dos sósias. Pessoas que morreram e foram substituídas por sósias, clones e afins. Um deles é Paul McCartney, né? Paul McCartney morreu há muito tempo. Ele morreu antes daquele lançamento daquele CD deles, que tem a capinha a famosa capinha da Rosinha, se atravessando a rua. Eu só não lembro como é que ele morreu. Foi um acidente de carro que eles dizem que ele morreu? Isso. Eles tanto falam que o seguinte, a capa toda diz, né? Que é a posição que ele tá... Paul's dead. A capa já mostra que essa teoria fala ele isso, vem que descalço. Então, ele morreu na frente de carro. Sim. Aí a capa, cada Beatle ali representa alguém num velório. E o Paul McCartney é o cara descalço, porque teoricamente lá as pessoas são enterradas descalço. E o carro, tem um carro ao fundo que estaria na linha que, se você for parar para medir, passou o Paul McCartney, então ele teria passado por cima do Paul, atropelado o Paul. E na placa lá do carro seria a data que ele morreu, ou então o nome do cara que substituiu 1966. ele. Que teoricamente teria sido dado como morto na época. Então substituíram o cara, entendeu? Exato. E aí tem umas paradas que ele era destro, virou canhoto, ou vice-versa. Isso aqui tá escrito aqui. Muitos teóricos da conspiração acreditam que o real Paul McCartney morreu há vários anos e o que conhecemos hoje é apenas um sósia. Já foram publicadas teorias de que a arte e letras da banda The Beatles continham diversas pistas sobre a morte do cantor. Aparentemente... E mensagens subliminares. Exatamente. Aparentemente, o objetivo de terem colocado um sósia se passando por Paul McCartney é que ele ainda rendia muito dinheiro nas turnês e com as músicas da banda. Entendeu? Sabe quem também entrou exatamente nesse bonde? Quem? Nossa querida vampirinha Avril Lavigne. Sim. A teoria da conspiração sobre a Avril Lavigne diz que a cantora canadense morreu em 2003. Ela é canadense? Ela é canadense. Eu jurava que ela era americana. Jurava. O canadense e americano não tem muita diferença de cara, né? Que isso, senador. Xenofobia aqui agora. Foi substituída por uma sósia chamada Melissa Vandella. De acordo com a teoria, a Avril estava... pra tu ver. De acordo com a teoria, a Avril estava lutando com a sua fama na época, né? Ela não estava sabendo lidar muito bem com isso e acabou se suicidando. Aí, para manter a carreira da cantora em andamento, que estava dando muito dinheiro, né? Exatamente como a questão do Paul, a gravadora teria contratado uma sósia, né? A Melissa Vandella, para se passar pela Avril. A teoria é toda baseada em uma série de supostas provas, né? Que inclui mudança de comportamento, mudança de aparência, diferenças na voz e na letra das músicas que ela escrevia e passou a ser mais diferente. Enfim, né? Mesma coisa do Paul McCartney. Assim, o pessoal ignora que ela começou muito nova, né? E depois ela envelheceu, né? Então. Pois é, né? As pessoas vão mudando, e principalmente ela que começou muito nova. Cara, você imagina a cabeça de uma menina, de uma adolescente, lidando. Por exemplo, mudar, né? Com a fama e tudo mais. O Gui mudou, cara. O Gui era um palito. Hoje parece que colocaram uma maçã nesse palito, assim. Olha aí, ó. Ele tá me chamando de gordo. Pra quem não entendeu, ele tá me chamando de gordo. A gente chegou a falar dos outros que supostamente não morreram? Elvis e Michael Jackson.
Elvis, Michael Jackson, Jim Morrison, do The Doors, Tupac Shakur, né, o rapper, a Princesa Diana também dizem que não morreu. A Princesa Diana... A Princesa Diana eu nunca ouvi, não. A Princesa Diana... A Princesa Diana, o dela já foi um pouco mais sério. Falaram que ela foi assassinada. Entendeu? Então, ó, o dia 31 de agosto de 1997... Ele, no caso, ele parou o mundo. Foi o dia em que a Princesa Diana foi anunciada como morta. Cara, eu não me esqueço até hoje. A minha tia, o nome da minha tia... Lady Di, né, cara? Então, assim, a minha tia, o nome da minha tia é Diana. E, assim, ela era super fã. Cara, eu não me esqueço desse dia, porque, minha tia chorou pra um caralho nessa época. E olha só, o motivo da tragédia divulgada foi um acidente de carro na estrada. Entretanto, muitos que acreditam que tudo foi manipulado por outras pessoas. Alguns até mesmo culpam a rainha do Reino Unido, a Elizabeth. Apesar de haver fotos do carro destruído após o acidente, as teorias conspiratórias de que a morte da princesa foi planejada são discutidas quase 10 anos depois. Muitas das pessoas também falando que um dos envolvidos, que quem planejou a morte da Diana foi o Charles, né? Que hoje é o rei. É o rei, olha só. Eu já ouvi que teriam sabotado o carro. O carro. Então... Já ouvi várias coisas, que foi sabotado o carro, que ela teria sido morta e simularam o acidente para ocultar isso. Sim, isso que eu ia falar agora. A morte dela tem muitas teorias da conspiração. Desde, sabotaram o carro, mataram ela e usaram o acidente para esconder o corpo, né? E tem também teorias, eu já vi pessoas falando que ela não morreu. Que isso foi um jeito dela sair da mídia, um acordo pacífico com a coroa britânica, e que ela tá escondida em algum outro lugar, vivendo outra vida. Entendeu? Porque, assim, quem assistiu o seriado The Crown, eu não sei se vocês assistiram esse seriado, se vocês não assistiram, não, minha mulher assistam, que é um puta de um seriado, entendeu? Assim, no seriado mostra mais ou menos como ela odiava essa vida. Até no momento que ela se separou do Charles. Ela odiava, porque ela não aguentava ficar nesse... Ela não aceitava a vida que a família real levava. E até depois que ela se separou do Charles, ela passava por trocentos problemas. Inclusive, um relacionamento que ela teve depois deu super errado. O cara se separou dela. Enfim, é uma coisa muito doida. É uma coisa muito doida. Muito doida mesmo. Exato. Mas o Jim Morrison do The Doors, a galera fala que ele não morreu em 1971. Fingiu sua morte, vive em segredo. Alguns até dizem que ele está vivo até hoje. Tupac Shakur, 1996, não teria morrido, né? A morte dele já foi cercada de rumores e especulações. Alguns dizem que ele forjou a própria morte e está vivo até hoje. Outros até mesmo afirmam que ele morreu de fato, só que sua morte, na verdade, foi parte de uma conspiração maior. Né? E outro foi o Elvis. O Elvis, exato. O Elvis teria... dizem que ele não morreu em 77, que ele forjou a própria morte para poder escapar da fama e da pressão da mídia, e que ou ele tá vivo até hoje ou ele morreu em paz em algum outro lugar. Sim. A gente já falou do bigodudo da Alemanha? Já. Hitler. Tem a teoria aqui também que Ulisses Guimarães, a morte dele foi encomendada por divergentes políticos. Quais seriam esses divergentes? Não importa. Não importa. Michael Jackson também, né? Muita gente fala que Michael Jackson não morreu em 2009. Até Tancredo Neves, cara. Até a morte do Tancredo Neves aqui no Brasil. Tancredo eu vou entrar daqui a pouco porque eu queria... Tancredo, ele morreu, só que os caras mantiveram o sujeito vivo por 2-3 dias, cara. Olha aí, ó. Olha aí, mas fala aí, Robin. Michael Jackson, né, ele teria forjado a morte para escapar das dívidas e pressão da mídia. Algumas teorias dizem que ele está vivo até hoje, se esconde em algum lugar. Algumas teorias dizem até que ele está aqui no Brasil, né? Tem uma galera que acredita fielmente que ele está no interior do Nordeste brasileiro. Caraca, aleatório. Papo 10. Aleatório pra caralho, mas existe. Tem Tancredo Neves, que vocês já falaram, e tem também Getúlio Vargas, né? Sim. Porque Getúlio Vargas, historicamente falando, ele se matou com um tiro no próprio peito. Isso. Escreveu uma carta e se matou com um tiro no próprio coração. Só que assim, sejamos honestos. Não que eu concorde, não concordo, mas sejamos honestos. Que maneira mais bizarra de se matar.
você pode botar a arma na sua têmpora, você pode botar a arma na sua boca, e o cara resolveu botar no coração, no peito e atirar. É bem estranho. Também, um que passou por isso foi o ACM, né? Que a teoria seria que ele foi... que ele foi apagado, que o ACM, ACM não, desculpa, falei besteira. Foi aquele cara que era assessor do Fernando Collor. ACM não, é o... ACM? Não, ACM não. Não é ACM não. Assessor do Fernando Collor? Enquanto, Leitzer, enquanto você não acha, outro interessante da gente falar é do Eduardo Campos, que morreu no acidente de avião quando ele estava concorrendo à presidência. Não sei se você se lembra. Mesmo. Que o avião dele caiu e dizem... o PC Farias tá falando. PC Farias. Isso. PC Farias. Mas PC fala o que Farias você tá falando, Gui, desculpa. O Eduardo Campos, que estava sendo dito, na época ele estava na frente das pesquisas, eu acho que eu não me lembro, foi na mesma época que a Dilma Rousseff, né? Dilma e o Aécio. Dilma e o Aécio. E ele tava na liderança nas pesquisas. E o avião dele caiu. Não sei se vocês se lembram. Foi em São Paulo, se eu não me engano, que o avião dele caiu. E depois acredita-se que teria sido boicotado o avião dele para ele cair. Ele morreu junto com a família. Se eu não me engano, a esposa e a filha, ou filhos. Eu não sei, lembro se foi mais um. O PC Farias é que ele sabia muito do esquema de corrupção que estaria rolando no governo do Fernando Collor. E aí, na prática, assim, o que aconteceu? O que é oficial? O oficial é que a mulher dele comprou uma arma e se matou. Quer dizer, matou ele enquanto ele dormia e depois se matou com um tiro também no peito. Assim. A senhora Suzana Marcolino, diga-se de passagem. Isso aí. A mulher, só que, cara, tudo é um contexto muito bizarro, assim, pra época, que os caras falam que ela ter comprado a arma do jeito que ela comprou não fazia sentido, ela não praticou tiro, o ângulo que ela deu o tiro no próprio peito não faz sentido nenhum alguém conseguir fazer aquilo, e tudo mais. E sabe o que é mais bizarro disso tudo? Oi. Sabe o que é mais bizarro disso tudo? Tanto a Suzana, né, quanto o PC Farias, o cadáver deles, foi encontrado numa praia. Tipo, quem vai na praia, mata o seu namorado e se mata em seguida. Não podia fazer isso dentro de casa, sabe? Não, mas foi dentro de casa. Só que assim, não, foi na praia, eles estavam na sua casa de praia e eles queimaram. Assim, o problema é que assim, eles fizeram uma faxina no dia e queimaram queimaram os lençóis, tudo. Aí tu fica assim, por que queimaram os lençóis, meu amigo? Por que queimou tudo? A polícia precisa disso. Não, queimaram tudo, limparam tudo. O nível de limpeza foi bem bizarro, cara. Assim, a parada não faz sentido. Inclusive, o médico legista da época, né, o alagoano Jorge Sanguinetti e o perito criminal Ricardo Molina de Figueiredo, ambos confirmaram que foi assassinato. Eles não concordam com a teoria do suicídio. Agora, temos uma muito boa, que assim, vamos para fechar assim, com chave de ouro a parada, é a de Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele foi assim, o primeiro presidente nosso da redemocratização. Sim, o primeiro eleito. E o vice dele era o Sarney, que virou o presidente do Brasil em si. O Tancredo Neves, ele tava muito ruim de saúde, cara. Ele tava bem chumbado. E a teoria é o seguinte, é que ele assume e morre dias depois. Isso é que aconteceu na história. O que alegam é o seguinte, é que o cara já tava morrendo e morreu pouco antes de assumir. E o pessoal tava com muito medo porque o Tancredo Neves, ele era muito querido pelo povo, mas ele também era muito bem visto pelo pessoal do militarismo. O pessoal do militarismo achava assim, não, tipo, esse cara vai... Ou seja, governo é aquele cara que todo mundo curtia, falar assim, opa, esse tá de boa. É um maluco assim, esquerda, direita, centro, alto, lado... Eu falo com todo mundo. Todo mundo gosta do cara. E aí o medo é que se ele não assumisse, se falasse assim, ó, Tancredo Neves morreu, os militares voltassem atrás e falassem assim, não, se não é para entregar pro Tancredo, a gente não vai entregar para ninguém e vai voltar. Aí voltava tudo de novo. E aí voltava tudo de novo. Aí, o que os caras falam, assim, e é muito bizarro, porque tem até uns vídeos dele dando tchauzinho meio mórbido, sabe? Tipo, o cara parece um espantalho dando tchauzinho. Tem uns vídeos dele assim, na janela do hospital, que ele fica no hospital o tempo todo, ele assume no hospital,
o mandato e morre, sei lá, 2, 3 dias depois. Cara, eles falam assim, ele morreu. Então eles seguram essa história que ele tá vivo, todo mundo no hospital é segurado, tipo, o pessoal que ia no andar dele não podia ir muita gente, então era controlado, tudo bem, cara, é o presidente de um país, é pra ser controlado mesmo, então até aí, tanto faz. Sim. E aí, a teoria toda é pra quê? Pra ele assumir, que aí o soldado, o militarismo saía realmente do poder, e aí depois que eles saíssem, podia assumir o vice, que era o Sarney, e não daria problema. Caraca. Essa é a teoria que se fechou. Cara, tem filme falando sobre isso, cara. Sim. É bem louco. Cara, o material na internet é riquíssimo. Se você procurar, você acha muita coisa interessante, bacana. Claro, tem muita coisa estapafúrdia, mas... tem muita coisa interessante também. Tem muita coisa interessante também. Acho que vale a pena você sempre pesquisar, né? Acho que conhecimento nunca é demais, né? Exato. Mas, Robin, você falou que queria perguntar uma parada pra gente, antes do podcast, você falou que queria perguntar uma parada pra gente poder fechar. Que parada que seria essa? O que acontece? Vocês estão ligados que tem um presidente aí, num país que atualmente, né? É um país, mas na época ele era a União Soviética. Ah, tô ligado. Um país que a galera adora tomar vodka, sabe? Sim. Que é meio frio lá e tal. Enfim, lá tem um presidente, né? Um presidente que eu não vou dizer quem é, mas ele é um cara meio puto da vida. Ele tá meio putinho sempre. O que acontece? Ele sempre fica putinho. Pois é, putinho. Tá sempre putinho. E o que acontece? Tem uma teoria muito legal da conspiração sobre ele. Uma conspiração muito da hora sobre ele. Que é o seguinte, né? Dizem, é mais um dos clones, né? Diga-se de passagem. Dizem que ele morreu, né? E que criou-se um clone, um sósia dele, que assumiu, acho que em 2015, se eu não me engano. Em 2015, teria morrido o presidente lá. Em algum momento próximo disso, o governo lá russo, o governo desse país de vodka, teria mantido um sósia no lugar dele. Uhum. E as pessoas perceberam isso por diversas diferenças entre o original e o cara putinho, né, atual. Essas mudanças seriam mudanças de comportamento nas políticas do país da vodka, né, mas não tem nenhuma evidência concreta que comprove essa teoria. Ou seja, as mesmas coisas que aconteceram com o Paul McCartney, com a Avril Lavigne. Foi mudado e colocaram outra pessoa no lugar, essa pessoa tá estranha, essa pessoa tá diferente, essa pessoa tá agindo de uma forma que não agia antes. Mas sabe o que é legal? Mas sabe o que é legal sobre essa teoria? Porque os argumentos são muito interessantes. Por quê? Dentro dos argumentos, disse o quê? Que algumas teorias afirmam que a altura do atual putinho, né? Do atual presidente, é maior do que a do original. Algumas teorias dizem que o atual é mais alto do que o original, que teria morrido lá em 2015, que eu falei, não foi? 2015? Isso, 2015. Alguns apontam, inclusive se você pesquisar no Google agora aí, ó, presidente do país da vodka, teoria, você vai ver que de fato tem lá fotos que comparam o formato de rosto, o estilo do cabelo, né? Não digo assim penteado, digo assim a raiz, né? O formato do cabelo em si, naturalmente falando, o rosto, como questões de nariz, de olho, boca, né? Que tem formatos diferentes mesmo, sabe, do original. Dizem ainda, né? Isso aí eu não tive como checar porque eu não falo vodquês. Mas dizem ainda que quem fala vodquês percebeu que o o sotaque dele mudou completamente. Que a voz dele é diferente, entendeu? Que são todos baseados em fotos e vídeos oficiais do governo da vodka. Então, assim, não é uma coisa manipulada. E aí, para piorar a situação, dizem que até as visões políticas desse presidente alteraram pra caralho. Por quê? Quando acabou a União Soviética, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver falando besteira, se Leite Zero puder pesquisar aí, eu agradeço. Mas se eu não me engano, a União Soviética acabou em 94, né? E não. Quando acabou... Não? Corrige, por favor. Não, 94 não. Não? A União Soviética não acabou em 94 não.
Foi em 91. 90. Foi o ano que eu nasci, é isso aí. Foi, eu 91. lembrei. 25 de dezembro de 91, Mikhail Gorbachev renunciou formalmente, anunciou o fim da União Soviética. Eu nasci e a União Soviética acabou. Olha só como eu sou foda. Tá vendo? Salvou o mundo. Eu nasci no dia 20, a União Soviética acabou. Para algumas pessoas, você é. Guilherme nasceu, acaba a União Soviética. Teoria da conspiração aí, ó. Vai. Mas, enfim. Então, o que acontece? Quando a União Soviética acabou e o cara que não era presidente ainda, mas ele já era putinho da vida, ele era membro da KGB. Para quem não sabe, era a agência de espionagem e inteligência da União Soviética. E o que acontece? Ele era membro da KGB e tudo mais, só que parece que ele se adaptou muito bem ao capitalismo, ao país agora livre do comunismo, e ele era apoiador do Gorbachev, né, apoiador e tudo mais. E, de repente, ele começou a mudar muito. Até porque, quando ele virou presidente lá atrás, né, lá em 2000, se eu não me engano, que foi quando ele virou presidente a primeira vez, ele era, assim, a favor da liberdade, né, modernizar a economia vodicana, né, fortalecer a democracia nesse país da vodka e tudo mais. Então, assim, ele era um cara democrático, liberal e tal, e de repente, após 2015, suas políticas começaram a ficar mais autoritárias, ficou mais um governo mais nacionalista, mais conservador, né, restringindo a mídia, um cara que gosta de jogar War. Exato, né? Aquele joguinho, né? Ele antes era de boa com a mídia. De repente ele começou a fazer uma porrada de restrição à mídia. Políticas conservadoras repentinas, né? Proibição de propaganda LGBT, proibindo o LGBT em qualquer sentido possível, né? Por isso que eu também não entendo a esquerda apoiar esse país de vodka na situação atual. Não faz sentido, porque eles proíbem os LGBT. Mas ok. Promoção da família tradicional russa, né? Como você falou, a questão dele adorar jogar War. Ele cada vez mais tem invadindo países vizinhos ali dele. No War, né? Incluindo é um belo jogo. Exato, né? Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas invadindo outros países e tudo mais, né? Como se ele estivesse querendo restabelecer a antiga União Soviética. E, né, com certeza, a questão da autocracia. Porque ele tem se tornado cada vez mais um ditador, minando a democracia do país da vodka, enfraquecendo instituições políticas independentes, limitando a oposição política, promovendo uma cultura de lealdade ao governo. Coisas absurdas e que não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo antes de 2015. Né? Caraca, agora é aquilo. É sempre uma teoria da conspiração. São sempre questões, pera lá, tem isso, mas também tem a questão de todos os anos que ele viveu, ele tá amadurecendo, e aí, de repente, ele ficou mais burro, mas tem essa teoria maravilhosa aí também. Galera, então é isso. Se você curtiu aí o nosso belíssimo podcast, vocês gostaram de hoje? Se ficou bacana? Eu gostei, achei bem legal. Curtiu, Leitzer? Eu gostei. Bacana, curti também. Oi, fala. Gui, vamos encerrar com chave de ouro aqui, fazendo igual a gente fez nos jogos. Como assim? Vai lá, manda. Vamos falar, cada um fala uma teoria da conspiração que em algum momento da sua vida, jovem, hoje em dia, não importa, que vocês acreditaram de fato, que vocês olharam e falaram, essa teoria da conspiração faz sentido. Começa contigo, Leite Zero. Cara, eu nunca acreditei muito em teoria da conspiração nenhuma. Nem a que eu levei mais... A que eu achei mais interessante, assim, era, tipo, os alienígenas seriam astronautas, mas esse fica pro próximo programa. Comigo foi a questão de acreditar em vida fora da Terra. Porque, assim, eu pelo menos, particularmente, eu acredito que a gente mora... existe vida fora da Terra, no universo, né? Isso existe. Isso não é uma teoria da conspiração, cara. Mas teoria da conspiração seria, cara, tipo assim, os alienígenas mandam no nosso planeta. Não. Aí eu não sei. Enfim, eu nessa parte não sei. Uma teoria da conspiração, uma parada meio absurda que tu acreditou. Que o governo controla a gente através de tanto televisão quanto ele espiona a gente através das webcams, entendeu? Essas paradas. Olha lá. Eu realmente acreditava nisso. Hoje em dia eu simplesmente cago com força. E tu, Rob?
Cara, eu acreditava na teoria dos Illuminati. Vocês já conhecem essa? Não, pô, é clássica. É clássica. É clássico, né? Que é um governo global, né? As grandes massas. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial, que são os judeus e os maçons por trás disso tudo, que controlam a humanidade. Mas também eu era moleque, não era criança. Depois eu cresci, passei a estudar melhor e hoje em dia eu vejo que... mas é que aquilo... Também não sei, né? Nunca sabe. Imagina se a gente realmente estiver controlando mesmo, a gente está falando o que eles querem que a gente... Né? O que eles querem escutar. Olha aí, ó. Não sei. Olha aí, Guilherme acreditando na teoria da conspiração. Estou jogando isso no ar, não estou falando que eu acredito, só estou jogando isso no ar, amigo. Olha que bacana. Guilherme acreditando em teoria da conspiração ao vivo. Ao vivo. Não, ao vivo também não, cara. Quando esse podcast for lançado, não vai ser ao vivo, amigo. Tá vendo? Manipulações do governo. Manipulação do governo. A gente tá gravando ao vivo, mas só vai pro ar em outra data. Só vai pro ar no sábado. Só sai no sábado. Olha aí, ó. Só sai no sábado. Estamos gravando numa terça e só vai ao ar no sábado. Isso é o quê? Manipulação governamental. É porque eu peço pro editor apagar todas as merdas que vocês falam nesse podcast. Ela fala assim, apaga essa bodega aqui, velho. Leite Zero tá falando muita merda. Ali, ele tá falando pra caramba. Como ele fala? Meu Deus, esse cara fala pra caramba. É isso aí, galera. Pra caramba. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Não esquece de deixar o joinha, não esquece de se inscrever no canal, comentar embaixo o que você achou, ativar o sininho se você estiver escutando pelo YouTube. Se você estiver escutando pelo Spotify ou Google Podcast, você compartilha essa bagaça pra caralho, pra poder ajudar a gente, beleza? Então, galera, e mais importante, espalhe a palavra. Valeu e fui! Espalhem a palavra! Antes que o governo impeça! Antes que o governo impeça, espalhe a palavra. Fui! Fui! Bullseye.